que é física teórica? Física teórica. A física teórica utiliza modelos matemáticos e conceitos físicos, junto com técnicas de dedução, como a lógica e a análise crítica, com o objetivo de explicar de modo racional e prever os fenômenos físicos. A física teórica é o ramo da física que tem por finalidade elaborar, aperfeiçoar e, eventualmente, corrigir uma determinada teoria física, transposta a uma linguagem matemática apropriada. A teoria, assim formulada, é alimentada por dados obtidos em experiências e, em contrapartida, oferece explicações para os dados existentes e prevê novos efeitos e fenômenos que possam ser testados experimentalmente, sendo assim submetida à falseabilidade. Até o século XIX, não existia realmente separação entre física teórica e física experimental. Em geral, os cientistas que se dedicavam à física faziam os modelos matemáticos que permitiam entender os resultados das suas experiências, ou pequenas experiências que lhe permitiam corrigir os modelos matemáticos normais. É importante não esquecer que a física é uma ciência e por isso se baseia essencialmente na experiência. É por isso que apenas com a enorme satisfação dos métodos matemáticos e laboratoriais que surgiram no século XX, obrigaram a especialização em uma ou mais outras dessas áreas, que surge a necessidade de definir a física teórica. O físico teórico, além de ser quem monta as hipóteses, é também um codificador. O que seria ser um codificador? É quem, além de formular as hipóteses, tem que fazer contas, várias coisas, para que o teórico experimental, da física experimental, consiga fazer os experimentos necessários. O que é física experimental? Física experimental e sua relação com a matemática. A matemática, junto com a física experimental, que utiliza em vez de métodos de observação experimental, o todo da física, no entanto, essas duas não são partes independentes da física, mas pelo contrário, têm uma forte relação de interdependência e simbiose. O modelo físico não tem interesse ou validade em física teórica, se não explica ou prevê resultados obtidos pela física experimental, mas que eu explique para ter o seu lugar na física, já que o objetivo primordial da física é tal como o da física teórica, explicar relacionamentos e prever os fenômenos físicos. O processo da física surge assim dessa simbiose. Novas observações geram novas teorias, que por sua vez, através das suas previsões, geram novas experiências. A comprovação experimental de hipóteses teóricas constitui a base do método científico. Os requerimentos fundamentais para a validade de uma teoria científica são além da sua capacidade de explicação e previsão dos fenômenos físicos, já referidos acima, a consistência e o rigor matemático. Deste ponto de vista, a física teórica, também como a matemática, com uma relação de simbiose. Um muito bom exemplo disso é o desenvolvimento simultâneo do cálculo infinitesimal da mecânica clássica, mas muitos outros exemplos existem. A diferença entre o físico teórico e o físico experimental é que o teórico monta a hipótese, ou teorias, como o próprio nome já disse. O experimental realiza as experiências para concretizar essas hipóteses, para ver se a teoria está totalmente certa ou errada. Bom, nesse texto tivemos algumas palavras estranhas. Uma delas foi simbiose, que vamos ver o que é agora. Simbiose é uma relação mutuamente vantajosa entre dois ou mais organismos vivos de espécies diferentes. Na relação simbiótica, os organismos agem ativamente, elemento que distingue simbiose de comensalismo, em conjunto para proveito
mútuo, o que pode acarretar especializações funcionais de cada espécie envolvida. Bom, outras palavras estranhas que tiveram nesse texto foi cálculo infinitesimal. Cálculo infinitesimal ou infinitesimal, que é a mesma coisa, pode ser definido como uma quantidade infinitamente pequena que é usada em cálculos, como limites estritamente definidos e são muitas vezes considerados na prática, que são muitas vezes considerados como números na prática.